turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui na nossa playlist de legislação do SUS. Hoje com uma revisão super raio-x da banca IDECAM, tá? Botei aqui para quem vai fazer o concurso de Salvador e da PB Saúde. Mas isso não exclui outros concursos que a IDECAM faça, porque o que acontece? Eu fiz realmente um raio-x, uma série histórica, analisei todas as provas dos últimos 5 anos da IDECAM e tracei o perfil dela realmente de acordo com essas questões e trouxe aqui para a gente conseguir discutir, para mostrar para você quais os temas mais quentes, aqueles temas que sempre estão em todas as provas e que você deve focar nessa reta final, colocar sua energia para estudar esses temas, porque eu tenho certeza que dessa forma você vai fazer um estudo muito mais assertivo e muito mais qualificado nesse período de reta final, revisão de véspera, tá bom? Se você não me conhece ainda, chegou aqui pela primeira vez no canal, muito prazer. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira. Já estive como você nesse lado, galgando aí um cargo público. Já alcancei minhas aprovações e venho hoje nas redes sociais, trazendo direcionamento e ajudando outros colegas de profissão a também conseguirem seus cargos públicos e suas aprovações em concurso. Aqui no nosso canal, você vai conseguir ter acesso a estudo numa playlist de legislação do SUS, que é essa que você está, de enfermagem e legislação da EBSER, tá? Mas se você for da área de enfermagem e você precisa realmente de um acompanhamento mais de perto, de um direcionamento, eu também trabalho com mentoria. Tenho vários mentorados que foram aprovados em provas de concurso, residência. Então, se você se interessa por essa parte, né, para que eu faça a mentoria do seu estudo, pode me chamar lá no meu Instagram, giselerios.enfermeira, para a gente dar aí andamento à sua estratégia para alcançar a sua aprovação, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula hoje. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa do que vocês costumam ver aqui nas minhas aulas na playlist, tanto de legislação do SUS como as outras, mas é porque realmente é uma revisão de véspera, a gente precisa realmente focar no que é mais importante, colocar mais energia agora para você ser muito mais assertivo na sua prova. Se você já estiver no nível mais avançado, clica aqui na ferramentazinha de configuração e você pode aumentar a velocidade dessa aula para que você consiga ver com mais celeridade se você estiver nesse nível mais avançado, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. Vamos à nossa primeira questão sobre a banca IDECAM, sobre esse perfil que ela vem abordando, tá? A criação do Sistema Único de Saúde resulta basicamente de 2 fatores fundamentais interligados. Antes de começar a responder, uma orientação muito importante. Dá um pause quando eu colocar a questão na tela. Tenta responder sozinho, sozinha, para avaliar os seus conhecimentos e depois dá o play para ver a minha explicação e contextualização e entender ou revisar esse conteúdo aqui, tá? É muito importante para que você se avalie e veja os seus pontos de dificuldade, tá bom? Então, ele quer saber aqui nessa questão, para a criação do SUS, quais foram os 2 fatores fundamentais, tá? A gente teve uma série de acontecimentos, mas ele quer saber aqui os 2 fatores fundamentais. Eu sempre reforço que você avalie o que a questão está pedindo para ser assertivo na sua resposta e não ficar sempre entre 2 alternativas e acabar marcando a errada, tá? Analisa o que a questão pede e foca nisso. Então, letra A crise nas unidades básicas de saúde e a insuficiência de recursos de ordens federais e estaduais. As unidades básicas de saúde, antes da criação do SUS, a gente não tinha essa configuração. Então, aqui está errado, tá? Reforma agrária e ineficiência das unidades básicas. Aqui a gente tem mais uma vez as unidades básicas. E reforma agrária não está no nosso contexto, tá? Letra C. A ineficiência do sistema de saúde e a ênfase no atendimento médico hospitalar. Vou deixar aqui em stand-by para você entender o que eu quero trazer sobre essa alternativa depois. Letra D. A crise do sistema de saúde e o processo de lutas travados pelo movimento de reforma sanitária de início na década de 1980. E letra E. A crise no sistema de saúde e reforma agrária com a vinda da população rural para o meio urbano. Esse aqui não foi o contexto, tá? E aí, essas 2 alternativas.
Lembra que eu falei, analisa bem o que a questão pede para não ficar entre duas alternativas e marcar a incorreta. A letra C, primeiro, o gabarito da nossa questão é a letra D, tá? Mas a letra C poderia te confundir a ineficiência do sistema de saúde e a ênfase no atendimento médico hospitalar. Só que ele pede dois fatores fundamentais. Quando a gente pensa em fator fundamental, você tem que saber, se você ainda não sabe, ou lembrar, se você sabe, que o movimento de lutas travado na reforma sanitária foi o ponto auge para realmente dar o pontapé à criação do SUS. Foi um movimento realmente que mostrava a insatisfação das pessoas com o modelo de atenção à saúde naquela época. Então, isso aqui foi o apogeu. Isso aqui tem que estar quando a gente fala de fator fundamental para a criação do SUS, tá? Por isso que eu disse, presta atenção no que a banca pede, porque ela pede aqui fator fundamental, tá? E aí, a questão da ineficiência do sistema de saúde e o atendimento médico-centrado, sim, também foi ponto, mas não foi a questão fundamental. Por isso que a nossa resposta é a letra D. E aí, para contextualizar, eu trouxe aqui para você como era o modelo de atenção à saúde antes do SUS, tá? Para que você entenda como que acontecia. Então, era um modelo de saúde excludente, era um modelo médico-centrado, como a gente viu lá na questão, hospitalocêntrico, tá? E o acesso acontecia muito mediante recursos, tá? Então, quem tinha recurso para assistência à saúde, tinha assistência. Quem trabalhava com carteira assinada, que existia aquela questão da assistência à saúde por conta desse vínculo, e os seus familiares tinham acesso. Quem não, era excluído nesse processo, tá? Era um processo excludente, certo? E aí, essas pessoas que não tinham acesso a recursos financeiros, como é que acontecia essa assistência à saúde? Acontecia por meio de caridade. Deixa eu botar aqui. Caridade, curandeiros, as santas casas. Isso aqui, gente, eu trouxe bem certinho para você entender como se deu toda essa evolução. A gente tem uma aula aqui na nossa playlist, é a primeira aula, na verdade, é uma aula sobre a evolução das políticas de saúde, que ela traz realmente todo esse processo. Então, tudo isso aqui que eu trouxe nesse mapa para vocês entenderem, está bem contextualizado nessa aula de evolução das políticas de saúde. E vale a pena, se essa é uma dificuldade sua entender, depois que você assistir essa aula, com certeza você vai conseguir compreender tudo isso que eu estou falando, tá? Mas lembra, antes da criação do SUS, modelo excludente, médico-centrado, hospitalocêntrico, acesso mediante recursos. Quem não tinha, só tinha acesso à saúde por meio de caridades, curandeiros, santas casas. Era assim que acontecia, certo? Passando para a nossa questão de número 2. Aqui eu quero mostrar para você um ponto muito interessante. Ela pergunta aqui, ó, de acordo com as deliberações aprovadas na 12ª Conferência Nacional de Saúde, 12ª Conferência Nacional de Saúde. O que é que eu quero trazer para você? Conferência de Saúde para a nossa banca IDECAN tem sido um tema quente. Que é isso, Gi? Tema quente. Tem caído nas últimas questões, sempre questões sobre as conferências de saúde. Então, vocês precisam saber isso aqui, tá? Como eu sei que a maioria das pessoas foca o estudo na 8ª conferência por conta da sua importância, porque a partir dela teve uma quebra na logística do sistema de saúde antes e depois. Eu sei que ela é a mais importante e aí as pessoas se fixam em estudar ela, mas você tem que lembrar que existem outras e a IDECAN vem abordando essas outras conferências, tá? E aí, o que é que eu quero que vocês saibam? Quantas conferências nós tivemos? Qual foi o tema central de cada uma delas, tá? A mais importante, que foi a 8ª. Qual foi a última, tá certo? Isso é importante que você saiba, porque, como eu falei, é um tema quente para a nossa banca. E como eu falei que traria um raio-x para vocês da banca, isso aqui é muito importante, tá? Aqui ela pede
De acordo com as deliberações aprovadas na 12ª Conferência de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde deverá definir estratégias em conjunto com o Ministério da Saúde para elaborar e implementar políticas articuladas de informação, comunicação, educação permanente e popular em saúde nas 3 esferas de governo, visando ampliar a participação e o controle social e atender às demandas e expectativas sociais, além de permitir. A resposta para essa nossa questão, eu já vou dar aqui para vocês, que é a letra C, porque eu acredito realmente que talvez vocês não tenham esse entendimento por não aprofundar nas outras conferências, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês um mapinha do que eu quero que vocês saibam, tá? Eu trouxe uma série histórica aqui das conferências de saúde, desde a primeira conferência, passando pela 8ª, que teve sua grande importância, trazendo também aqui até a última conferência, que foi a que aconteceu em 2023. Então, lembrem, o que vocês precisam saber: quantas conferências tivemos, o intervalo delas, qual foi a mais importante, qual foi a primeira, qual foi a última e seus temas, tá bom? Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Para que vocês façam um print dessas duas telas, tá? Eu vou apagar aqui para ficar bem bonitinho no seu material, para você fazer um print delas e revisar mais uma vez. Lembrando, é um tema quente, então vocês precisam saber. Então, faz um print dessa tela, faz um print agora dessa outra tela e vê. Eu trouxe aqui escrito o ano de cada uma, o tópico de importância, o tema central de cada uma. Então, estuda isso, que é muito importante para você, tá certo? Isso aqui realmente é ouro, tudo mastigadinho assim para você. E falando nisso, se você entende que essas minhas aulas te ajudam, se você entende que o meu direcionamento tá fazendo diferença aí no seu estudo, deixa seu like. Eu gosto muito de ver essa interação com vocês. E comenta aqui nos comentários se a minha metodologia de estudo vem te ajudando, te ajuda a fixar realmente e aprender esse conteúdo, tá bom? Vamos aqui para a nossa questão de número 3. Ao longo dos 15 anos posteriores à promulgação da Carta Constitucional, é possível destacar 2 grandes conquistas para a institucionalização do SUS. Mais uma vez, lembrem, olha o que a questão pede. Está pedindo aqui, ó, ao longo dos 15 anos de promulgação da Carta Constitucional, que foi em 1988, tá? 2 grandes conquistas para a institucionalização do SUS. Então, quais foram essas 2 grandes conquistas, tá? Então, letra A criação de condições legais para um sistema integrado por ações e serviços com participação do setor privado em caráter suplementar e organização dos serviços desde a primeira edição da NOB 91 até a NOAS, sobretudo no sentido da descentralização. Letra B. O processo de trabalho no controle do tempo e as caixas de aposentadoria e pensão. Se você estudou comigo a parte da evolução das políticas de saúde, você vai ver que a questão das caixas de aposentadoria e pensão veio muito antes da promulgação da Carta Constitucional. Então, é bem realmente antigo, está lá no início mesmo. Então, isso aqui não tem a ver com a nossa questão, a nossa resposta à questão, tá? Aqui na letra C traz de novo as caixas de aposentadoria e pensão, também não tem a ver. A assistência médico-hospitalar com suporte totalmente privado, isso aqui não foi depois da Carta Constitucional, porque na Carta Constitucional tem dizendo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, então não entra mais essa questão do suporte privado, tá? E a participação do setor privado em caráter universal também está certo, também está errado, perdão. É caráter complementar ou suplementar, mas universal não, tá? Então a resposta à nossa questão é a letra A. Pensando em agregar ainda mais no seu estudo, eu trouxe aqui para vocês falando um pouquinho sobre os objetivos das NOBs e da NOAS, porque na letra A aqui ele cita para a gente, né, essa questão da organização dos serviços desde a primeira NOB até a NOAS. Então, se você não estudou, é importante que você tenha pelo menos a noção do objetivo delas,
porque como a banca já abordou, como eu trouxe para vocês na questão, ela pode vir abordando, por exemplo, os objetivos de cada uma dessas NOBs, tá? Então, a gente tem aqui, só para contextualizar, NOB 91, quais foram os seus objetivos, tá? Diminuir as desigualdades regionais, principalmente na estrutura de serviços, padronizar e disciplinar os fluxos financeiros entre as esferas de governo, combater a ineficiência das redes públicas de saúde e familiarizar com os sistemas de financiamento do SUS, tá? Aqui a gente estava lá no comecinho realmente do SUS. Na NOB 93, a gente já vê uma diferença no pensamento. Já traz aqui a questão da responsabilidade de estados e municípios, de fazer realmente essa transição de transferência para cada um deles também, não ficar só a cargo da União. Então, criar sistemas de transição nos diferentes níveis de responsabilidade para estados e municípios, definir gerenciamento do processo de descentralização nas 3 esferas de governo, implementar um sistema de transferência de recursos da União para os estados e municípios por meio dos fundos de saúde, criar o piso da atenção básica que permitiu autonomia para os municípios no financiamento da carteira de serviços de saúde, tá? Isso aqui foi a NOB 93. A 96 trouxe o que para a gente? Continua a questão da descentralização, então descentralizar instrumentos gerenciais, definir responsabilidades sanitárias de cada gestor, então o papel de cada um, qual é o papel da União, do Estado, dos municípios, tá? E identificar o principal operador da rede de serviços do SUS, o Sistema Municipal de Saúde, tá? A ênfase para a importância do Sistema Municipal de Saúde, introduzir novos conceitos de gestão e gerência e abordar a atenção integral que engloba serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde e não apenas ficar na questão de tratamento, tá? Já existe essa visão de promoção e proteção também e recuperar a saúde, não só tratar, né? Já a NOAS teve aqui o objetivo de promover a equidade no acesso e na alocação de recursos de saúde. Então, um ponto importante aqui, ó, a questão da equidade, que é um princípio doutrinário do SUS, que a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente, mas já traz também essa visão para a gente, tá bom? Então, esses pontos aqui são bem importantes que você saiba, tá? Continuando aqui a nossa questão de número 4. A participação da comunidade constitui uma das principais diretrizes para a organização do SUS, em consonância com o texto constitucional de 88, a Lei 8.142, que regulamenta a participação da sociedade no SUS, estabelece, para tanto, que o SUS contará em cada esfera de governo estadual, federal e municipal com as seguintes instâncias colegiadas. Então, a nossa Lei 8.142 traz que são instâncias colegiadas que vão garantir a participação da sociedade na gestão do SUS. Quais são essas instâncias colegiadas? É isso que ele quer saber, tá? Instâncias colegiadas que vão garantir a participação da sociedade na gestão do SUS de acordo com a Lei 8.142. Então, essas instâncias são as conferências de saúde e os conselhos de saúde. E é muito importante que você saiba quais as diferenças entre conselhos de saúde e conferências de saúde. Pensando nisso, eu já trouxe aqui para você, claro, muito mastigadinho. Então, vamos lá entender, tá? Conselhos de saúde e conferências de saúde são instâncias colegiadas, como eu falei. E quais são as diferenças entre elas? Vamos para as conferências, tá? Qual a frequência de acontecimento dessas conferências? A cada 4 anos, tá? Quem vai estar nessas conferências? Os vários segmentos sociais. Usuários do sistema de saúde, representantes do governo, representantes dos trabalhadores de saúde e prestadores de saúde, tá? O que é que vocês precisam lembrar, tá? Os usuários, o segmento dos usuários será paritário em relação ao conjunto dos demais. Qual é o conjunto dos demais? Representantes do governo,
trabalhadores e prestadores da saúde, tá? Então, governo, prestadores e trabalhadores da saúde, 50%, usuário, os outros 50%, tá? Isso é que quer dizer composição paritária em relação aos demais, certo? Qual o objetivo das conferências de saúde? Preste muita atenção nisso para não se confundir. A Conferência de Saúde vem com o objetivo de avaliar a situação de saúde atual e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Então, ela vem a cada 4 anos, ela avalia a situação de saúde daquele município ou daquele estado ou do país, a depender da conferência, se for municipal, estadual ou nacional, e ela vai propor diretrizes para a formulação de uma nova política de saúde, certo? Ela avalia, propõe diretrizes para a formulação da política. Quando que ela é convocada, tá? Ela vai ser convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta, ou seja, pela própria conferência ou pelo Conselho de Saúde. Muito cuidado aqui, porque eu já vi questões dizendo que ela vai ser convocada por esta ou por Conselho de Saúde e extraordinariamente pelo Poder Executivo. É o contrário, tá? Ordinariamente, Poder Executivo convoca. Extraordinariamente, a própria conferência ou o Conselho de Saúde, certo? Agora vamos para os conselhos, tá? Qual a frequência desses conselhos? Diferente da conferência, que é a cada 4 anos, o conselho ele é permanente e deliberativo, ou seja, ele sempre vai existir. O que vai haver é a renovação dos conselheiros, que deve haver de tempos em tempos, tá? Mas ele é permanente, tá? Ele é composto por representantes do governo, dos prestadores, dos profissionais e dos usuários também, tá? E aí ele vai atuar, presta atenção na diferença. A gente viu que a conferência ela vem, analisa a situação de saúde e propõe diretrizes para a formulação da política de saúde. Já o Conselho de Saúde, ele vai atuar na formulação de estratégias para controle da execução da política de saúde. Então, a conferência veio e ela propôs uma política. O Conselho permanentemente vai atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, certo? Percebam aí a diferença entre os dois para não confundir mais se a questão na sua prova vier tentando confundir a sua mente, tá? E aqui, para que vocês saibam, as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, muito importante, e aprovadas pelo respectivo conselho. Já vi diversas provas trazendo que quem vai definir isso é o Poder Executivo, quem vai aprovar isso é o Poder Executivo. Não é, tá? As conferências e os conselhos, eles têm suas normas definidas em regimento próprio, aprovada pelo Conselho de Saúde, tá? E aí, Conselho Municipal, Conferência Municipal a nível municipal, estadual a nível estadual e nacional a nível nacional, certo? Continuando aqui, nossa questão de número 5. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A integralidade deve ter sua leitura combinada com o princípio de igualdade da assistência. Desse modo, do ponto de vista jurídico institucional, a integralidade é definida como. Percebam que aqui a banca trouxe uma questão com um textinho maior, tá? A gente viu questões mais sucintas e aqui ela trouxe um textinho maior. Mas no final das contas, o que é que ela quer saber? A integralidade é definida como qual o conceito de integralidade, tá? Então aqui, letra A, capacidade de responder adequadamente às necessidades impostas pelos diferentes perfis demográficos e epidemiológicos de cada região do país, superando as desigualdades regionais. Será que é isso que é integralidade?
Letra B. A operacionalização articulada e descentralizada com os sujeitos. Pensem aí. A reorientação da relação das esferas governamentais a fim de consolidar a regionalização. A orientação médico-hospitalar de sujeitos e profissionais em nível federal, estadual e municipal, ou um conjunto articulado de ações e serviços de saúde preventivos e curativos individuais e coletivos nos diversos níveis de complexidade do sistema. Percebam que uma coisa que eu quero que vocês coloquem na mente a partir de hoje, para que seja mais fácil a resolução de questões e a fixação e compreensão do que vocês estão estudando. Eu sempre falo para os meus mentorados, para usar mnemônicos, por exemplo, para usar flashcards para fixar aquele conteúdo ou palavras-chave. Nesse ponto aqui, eu quero trazer para vocês palavras-chave, tá? Então, quando a gente pensar em integralidade, eu quero que você lembre da palavrinha-chave tudo, tá? Quando você pensa em tudo, qual a questão, qual a alternativa aqui que seria a correta, tá? Nosso gabarito é letra E. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê do tudo. Conjunto articulado de ações e serviços. Conjunto de ações e serviços. Já dá uma ideia de uma coisa grande, né? Maior. Então, a gente tem preventivos e curativos, ou seja, desde a prevenção até os serviços curativos, ou seja, está relacionado ao tudo. Individuais e coletivos, ou seja para uma pessoa só ou para a coletividade. Mais uma vez, a gente pensa no todo, nos níveis de complexidade, nos diversos níveis de complexidade do sistema, ou seja, desde o mais básico até a alta complexidade. Ou seja, tudo, tá? Então, quando pensar em integralidade, lembra do tudo. Continuando aqui as nossas palavras-chave, eu não ia deixar vocês, claro, só com a integralidade, tá? Eu trouxe aqui para vocês não confundirem mais e aprender os princípios que nós temos. A integralidade é um, tá? Quando a gente pensa em princípios do SUS, nós temos 2 pontos. Os princípios doutrinários e os princípios organizativos, certo? Vamos começar pelos doutrinários. Então, quais são os princípios doutrinários do SUS? Universalidade, integralidade, que foi o que a gente acabou de ver, e a equidade. Para você não confundir mais, quando você pensar em universalidade, a palavrinha-chave é acesso. Então, todos têm direito à saúde. Direito de todos, está na nossa Constituição. Se é um direito de todos, todos precisam ter acesso, certo? Integralidade, a gente acabou de ver. Todas as ações, eu coloquei aqui níveis, tá? Mas vou complementar com tudo que eu criei agora para vocês, certo? Preventivo e curativo, individual e coletivo em todos os níveis de assistência. Tudo, tá? E equidade, minimizar as desigualdades. Para fixar mais ainda a questão da equidade, porque ela sempre está presente nas provas, eu trouxe aqui essa figurinha. Então, quando a gente pensa em minimizar as desigualdades, essa figura aqui a gente consegue compreender muito melhor do que vários textos, do que qualquer explicação. Perceba, aqui nessa figura a gente tem condições de igualdade. A gente tem uma pessoa adulta, a gente tem uma criança e a gente tem um cadeirante. Todos com o objetivo de assistir o jogo. E todos em condição de igualdade, porque todos têm um banquinho para assistir o jogo. Só que esse banquinho, a primeira pessoa consegue ver o jogo. A segunda consegue com dificuldade e a terceira nem consegue. Mas eles estão em condição de igualdade, tá? A igualdade aqui tá prevalendo, tá? Tá prevalente. Agora, o que seria a equidade? Que seria minimizar as desigualdades.
Percebam que aqui na segunda figura a gente já está diferente. Todos eles, mesmo com as suas particularidades, estão conseguindo ver o jogo que eles queriam, certo? Como que isso acontece? O primeiro, que é um adulto, ou uma criança mais velha, mais alta, não precisa de banquinho para ver. Então não teve banquinho para ele. A segunda, que é uma criança menor, precisava de mais um banquinho para ter condições adequadas de ver esse jogo. Perceba que aqui ela tinha um. Mas olha o esforço, a bichinha só estava ali, ó, com os olhos para fora do muro. E olhe lá se chegou a essa região dos olhos, né? E o terceiro, antes tinha um banquinho, mas como é que ele ia subir no banquinho? Não tinha condições. Então, aqui na equidade, ele tem uma rampinha e deu a ele as mesmas condições que os outros dois de assistir ao jogo. Então, isso aqui é que é equidade. Dar mais para quem mais precisa, tá? Dar condições diferentes para quem mais precisa para chegar naquela igualdade que se deseja. E aqui a igualdade seria assistir o jogo e não os 3 banquinhos, certo? É isso que vocês precisam saber. E aí a gente tem os princípios organizativos. Quais são os princípios organizativos do SUS, tá? A gente tem regionalização e hierarquização, descentralização e comando único em cada esfera de governo, é importante que se diga, e participação popular. Então, agora você não vai mais confundir. Nós temos princípios doutrinários e organizativos. Nos doutrinários, universalidade, integralidade e equidade. Universalidade, acesso, integralidade, tudo. Equidade, minimizar as desigualdades, lembra da figurinha. Organizativos, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único em cada esfera de governo, participação popular. Ok? Agora aqui na nossa questão 6, tá? No Brasil, o movimento de reforma sanitária foi determinada pelo surgimento de iniciativas de práticas de atenção primária à saúde, que teve seu apogeu quando conseguiu que a saúde fosse declarada na Constituição como um direito do cidadão e dever do Estado. Tal conquistas e lutas do movimento pela reforma sanitária convergem na implantação de um sistema único de saúde no início dos anos 90 por meio da criação de. E aí, eu quero que vocês analisem bem as opções. Então, ele está dizendo aqui que depois do movimento de reforma sanitária, a gente teve a criação do SUS por meio da criação de quê? Então, a gente teve isso por meio de lei orgânica e de várias normas e portarias emitidas pelo Ministério da Saúde, tá? E aí, como exemplo, né, dessa lei orgânica, portarias e tudo mais, a gente tem as duas maiores leis de que trata a saúde do país, que rege a saúde do país, tá? A gente tem a nossa lei 8080, que inclusive tem aula dela aqui no canal, tá bem completinha, para você saber todos os pontos mais importantes para a sua prova. Se eu não me engano, foram 5 aulas que eu fiz para realmente dar acesso para vocês a essa lei bem mastigadinha. É impossível não aprender a lei 8080 depois das minhas aulas. E a gente teve também a lei 8142, que a gente já começou vendo aqui uma parte dela, quando a gente falou de conselho de saúde, conferência de saúde, e vai ver outra parte já em outra questão. Então, quando a gente pensa em relação à criação do SUS e tudo, a implantação desse Sistema Único de Saúde, a gente tem que pensar também nessa questão da Lei Orgânica da Saúde e de portarias emitidas pelo Ministério da Saúde, que só assim foi possível, tá, gente? Continuando aqui a questão de número 7, tá? A gente tem, ó, de acordo, e aí percebam, né? A gente fez questões de 2024, a gente já tá aqui em 2023, depois vai ter questão de 2022, 2021, porque realmente é um raio-x da banca para você, tá? Continua firme aqui comigo, que é bem importante para que você consiga
entender como essa banca traz as questões e gabaritar na sua prova, que eu sei que vai ser o seu momento, o momento da sua realização, tá? E depois eu quero que você volte aqui e coloque nos comentários de eu gabaritei SUS por conta da sua aula, por conta das suas aulas aqui da playlist de legislação do SUS. Então vamos lá. De acordo com a Constituição de 88, no seu artigo 199, a assistência à saúde é livre e iniciativa privada. Sobre o expresso no artigo e seus parágrafos, analise os itens. Então, o que é que ela quer saber aqui? Sobre os itens do artigo 199 da Constituição. Então, o que é que versa nele, né? O que é que ela precisa saber? Precisa saber que se você sabe do que se trata esse artigo. Então, vamos lá. Item 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Isso aqui está exatamente como trata lá no artigo 199. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para você, lembre sempre, as instituições privadas participam de forma complementar do SUS. A gente já viu aqui outra questão falando que era com acesso total da iniciativa privada. Não é de forma complementar. E sempre terão preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, tá? Porque diversas provas trazem aí com fins lucrativos, então cuidado. Lê a alternativa todinha, completinha, para não ter nada errado, nenhuma palavra trocada que vá fazer com que você erre a questão, tá? Segundo, é facultada a cada ente federado a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Quando ele diz aqui é facultada, essa palavrinha torna esse item incorreto, porque é vedada. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, tá? Terceiro, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Isso aqui está corretíssimo. Esses casos previstos em lei está na nossa Lei 8080, inclusive nas nossas aulas de Lei 8080. Eu trouxe isso aqui para vocês. Quais são os pontos de exceção? Mas, de forma geral, é vedada a participação de empresa ou capital estrangeiro na assistência à saúde no país, tá? Correto. E 4, a lei disporá sobre condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Perfeito. É exatamente isso. Aqui, o ponto errado foi quando diz que é facultada no item 2, tá? Então, como ele quer aqui que a gente analise, a letra B diz aqui, apenas o item 2 está incorreto, é o gabarito da nossa questão, porque todos os outros estão ok. E eu trouxe aqui para vocês verem ó, o artigo 199. E aí ele fala exatamente lá o que a nossa questão trouxe. E no item 2, aqui ó, o que ele colocou lá, que era facultada, e na verdade é aqui ó, vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. O restante está todo igual à nossa questão, tá? Então, mais uma vez eu digo, tenham cuidado, leiam toda a alternativa de forma completa para não cair nesse tipo de pegadinha. Continuando aqui, vamos para a nossa 8ª questão, tá? Segundo o artigo 11 do Decreto 7.508, de junho de 2011, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da. Quando a gente pensa acesso universal, a gente lembra, né, que aqui está falando da universalidade, a gente viu, e lá no artigo 11 ele traz para a gente como deve ser fundamentado esse tipo de acesso. Então, como é que deve ser isso? Você tem que colocar na sua mente que precisa se avaliar tanto o risco individual daquela pessoa que veio ao serviço de saúde, como
o risco coletivo de acordo com a gravidade daquilo que ela apresenta, tá? Critério cronológico, e aí a gente vai precisar observar também, além da gravidade individual e coletiva e esse critério cronológico, algumas especificidades previstas em lei para pessoas, por exemplo, com proteção especial. Então, quando a gente pensa, né, a gente tem alguns atendimentos prioritários para pessoas com necessidades especiais, para idosos. Hoje em dia, idosos têm duas situações: tem acima de 80 anos, é prioridade 1, se eu não me engano, é 80 anos. Depois, acima de 60 anos, é prioridade 2 entre os idosos, né? Há essa divisão. Mas a gente tem esse regramento para pessoas com proteção especial. Então, aqui, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Pensa. E aí, você pode até correlacionar quando a gente tem a questão da triagem de Manchester e o protocolo também do Ministério da Saúde, que coloca lá as cores. Então, a gente tem aqueles atendimentos que são imediatos, aqueles atendimentos que são urgentes, aqueles atendimentos que podem esperar. Então, tudo isso vai estar relacionado à gravidade do risco individual e coletivo. Se é um risco muito alto, precisa de atendimento imediato. Se é algum risco que pode esperar mais um pouquinho e não vai ter tanto aquele risco coletivo para as outras pessoas que estão ali expostas, aquela pessoa que está procurando atendimento, o critério cronológico, que aí a gente tem essa classificação por cores direitinho para dizer o que é imediato, o que é urgente, o que não é urgente, tá? E essas proteções especiais. Então, tenham sempre isso em mente. E aí eu trouxe aqui para vocês para mostrar o que trata realmente o artigo 11 do nosso decreto 7.508. E ele diz exatamente isso aqui, ó. Perceba que ele só copiou e colou. Então, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e critério cronológico, observados as especificidades previstas para pessoas com proteção especial conforme legislação vigente, tá? Então, ele só exatamente copiou e colou. Se você está comigo aqui até agora, você pode perceber que a banca já abordou a evolução das políticas de saúde, e nós temos aqui no canal aula sobre isso. Ela já abordou a Constituição, e aí os pontos mais importantes da Constituição. Artigo 196 a 200, que trata sobre a saúde no país, e a gente tem aula aqui na playlist de legislação do SUS sobre isso. Ela já abordou a Lei 8080, a Lei 8142 e agora o Decreto 7.508. Todos esses assuntos aqui a gente tem aula no canal. E todos esses assuntos sempre são frequentes para a nossa banca. Perceba, eu estou entregando ouro aqui para você. Eu estou dizendo a você o que é que você precisa estudar. E mostrando aqui nas questões como isso é abordado e contextualizando com você para que você consiga entender. Tem noção do ouro que eu estou te entregando? Então, se você não deixou seu like aqui ainda, deixe o seu like, comenta a sua impressão sobre a aula, o que é que você está achando, se está te ajudando, e depois volta aqui para me dizer como foi a sua prova, porque eu tenho certeza que você vai arrasar depois de toda essa aula. Mas não desiste, continua aqui comigo, a gente já chega aqui ao final da nossa aula para você realmente conseguir entender todo o contexto dessa banca, tá? Continuando aqui, questão de número 9. Em relação ao controle social contido no SUS, analise os itens abaixo sobre os conselhos de saúde. Então, olha aqui, mais uma questão sobre os conselhos de saúde, tá? Então, item 9. Os conselhos de saúde têm em sua composição, representantes do governo, dos usuários, dos trabalhadores de saúde, dos prestadores de serviços. Isso aqui está correto, tá? Certíssimo. Item 2. Os conselhos de saúde executam ações e serviços de saúde e controlam os aspectos econômicos e financeiros. Isso aqui eu falei para vocês, os conselhos não executam ações de saúde. A execução das ações de saúde é do Poder Executivo, eles fiscalizam, tá? Então, isso aqui, quando ele diz que executa ações de saúde, está errado, tá bom? Terceiro, o gestor em cada esfera de governo é responsável pela execução das ações de serviços de saúde e pela movimentação do Fundo de Saúde. Perfeito, tá? E essa movimentação do Fundo de Saúde, ela deve ser fiscalizada pelos conselhos, tá?
Os conselheiros podem ter acesso ao Fundo de Saúde para fiscalizar a aplicação de recursos de saúde, mas não cabe a eles o papel de movimentar a conta. Perfeito, certo? Aqui, mais uma vez, ela traz aqui perguntando quais dos itens estão corretos. Então, muito cuidado quando for responder questões assim. A gente tá vendo que a banca gosta desse tipo de questão e, às vezes, se ela trouxesse, por exemplo, apenas 1 e 2 estão certos, apenas 2, 3 e 4 estão certos. Muito cuidado. Porque se você não analisar um desses pontos de forma correta, você pode ser pego aqui com uma alternativa que tenha esse deslize para que você realmente caia nessa casca de banana. Tá bom? Aqui o nosso gabarito é a letra B de bola e vamos aqui seguindo mais uma vez. E aí eu trouxe aqui alguns pontos, não todos, tá? Mas para você entender qual é a função desses conselhos de saúde, tá? Então faz um print aqui dessa tela também, é muito importante para que você tenha um pouco dessa noção. Ali a gente viu na nossa lei 8.142 tem aquele aspecto, mas aqui especificamente, né, quando fala da estrutura, do funcionamento dos conselhos de saúde, a nossa fonte é essa resolução aqui, 453 de 2012, que ela trata das diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde, tá? Não necessariamente você precisaria aprofundar, eu trouxe isso aqui a título de conhecimento para vocês. Mas estudando a Lei 8.142, pelo que a gente vem vendo da nossa banca, você conseguiria responder essa questão. Mas eu gosto sempre de pecar por excesso e não por falta. Então, se a banca quiser aprofundar um pouquinho mais nesse tema que ela já vem cobrando, né, Conselho e Conferência de Saúde, e aqui especificamente com relação aos conselhos, ela pode abordar aqui essa resolução 453. Então, dá uma olhada no edital da sua prova, se ele tem falando que essa resolução está ali contemplada no conteúdo programático. Se tiver, vale a pena dar uma conferida, tá certo? Continuando aqui, questão de número 10, já passamos da metade, segue firme aí, porque com certeza a sua aprovação vai ser garantida depois de uma aula como essa, tá? Eu garanto que você vai pelo menos conseguir gabaritar a SUS, o restante é com você, tá? O processo de articulação entre os gestores nos diferentes níveis de sistema ocorre preferencialmente em 2 colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores Tripartite. A respeito da CIB e da CIT, assinale a opção correta, tá? Então, ele quer saber aqui com relação a essas comissões intergestores, o que é que desses enunciados aqui está correto, tá? A CIT é composta paritariamente por representação do Ministério da Saúde, dos Conselhos Estaduais de Saúde, CONAS, e do CONASEMS. B. A CIT é composta paritariamente por representação do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, e do CONASEMS. C. A CIB é composta de forma paritária, é integrada por representação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, COSENS, ou órgão equivalente. Letra D. A CIB é composta paritariamente, de forma paritária, é integrada por representação da Secretaria Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, ou órgão equivalente. Ou, letra E, a CIT, composta de forma paritária, é integrada por representação da Secretaria Estadual de Saúde e do COSENS, ou órgão equivalente. E aí, o que é que vocês acham? A resposta dessa questão é aqui a letra C, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês qual a composição de cada uma delas, tá? Então, a gente tem aqui a CIT e a CIB, tá? Então, a CIT, ela traz aqui pra gente, ó, é constituída em nível federal, tá? Paritária por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, tá? Então, representantes do Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS. É o que você deve lembrar quando a gente pensa em CIT, tá? Quando a gente pensa em CIB,
representantes da Secretaria Estadual de Saúde e das secretarias municipais de saúde indicadas pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, COSEMS, tá? E aí, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês qual a atuação, né, dessas comissões intergestores. Então, as comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação. Isso aqui é muito importante que você saiba, tá? E pactuação entre gestores. A sua prova pode vir abordando isso. Quanto aos aspectos operacionais do SUS, lembra, operacionais. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá por objetivo. Então, o que objetiva essa atuação delas? Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde e aprovados pelos conselhos de saúde. Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes e ações de serviços de saúde, principalmente no processo a sua governança institucional e a integração das ações de serviços de saúde entre os entes federados. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referências e contrarreferências e demais aspectos vinculados à integração e às ações de serviços de saúde nos entes federativos. Então, esses aqui são os objetivos das comissões intergestores bipartite e tripartite, tá? Continuando aqui, questão de número 11. Vamos lá com foco total na sua aprovação. Alegria aí, viu, galera? Vamos lá, que é o grande dia de vocês. A gente tá aqui se preparando para o seu grande dia e vai dar tudo certo. Com fé em Deus. A Constituição Federal de 1988 afirma que compete ao SUS além de outras atribuições. O que é que ele quer saber aqui? O que é que compete ao SUS? Compete ao SUS, de acordo com a Constituição. Se eu não me engano, isso aqui está no artigo 200 da nossa Constituição, que são as competências do SUS. Então, aqui a gente vai ter várias alternativas que não são competências do SUS e uma que é competência, né? Então, ó, participar, letra A, participar direta ou indiretamente de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Isso aqui a gente já viu que é falso, né? Até em uma questão aqui anterior. Então, perceba a frequência dos temas nessas provas, tá? Vão aí abrindo a sua mente, prestando atenção, com um olhar mais atento a esses temas quentes. Controlar e fiscalizar as instituições privadas que participam de forma complementar ao SUS? Não, isso aqui não é competência do SUS. Controlar e fiscalizar essas instituições que participam de forma complementar ao SUS. Aqui a gente fala de competência, tá, gente? Cuidado, competência. Comercializar órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta e o processamento de transfusão de sangue e seus derivados, não é comercializar, tá? Aqui não é um comércio de órgãos, tecidos e substâncias, tá? Letra D. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Esse aqui é o gabarito da nossa questão. Isso aqui é uma das competências do SUS, entre as várias que nós temos, tá? Destinar recursos públicos para auxílio de subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, isso aqui está errado e a gente já discutiu isso, tá? Trazendo aqui para vocês as competências do SUS. Ó aqui, exatamente, artigo 200, tá? Então, compete ao SUS controlar, fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e hemoderivados e outros insumos. Executar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como de saúde do trabalhador. Foi aqui ele trouxe na nossa questão, tá? Ordenar a formação de recursos humanos, preste atenção na área da saúde, que eu já vi diversas bancas trazendo em outras áreas, tá? SUS é na área da saúde. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendendo o seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano,
Já vi também questões trazendo aqui consumo animal, é consumo humano. Participar do controle e fiscalização, produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, tá? Então, essas são as competências do SUS. Estão no nosso artigo 200 da Constituição. Questão 12, estamos já chegando na reta final. Vamos lá. Questão de número 12. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o SUS conforme a Lei 8080. Não fazem parte do campo de atuação do SUS. Aí aqui ele vai trazer várias partes do campo de atuação do SUS e quer que você diga qual aqui não é, tá? Presta atenção. Então, controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, a gente acabou de ver que faz parte sim do campo de atuação do SUS. A execução de ações de vigilância sanitária, perfeito. Execução de assistência farmacêutica integral, inclusive terapias holísticas experimentais. Aqui, gente, o ponto do erro está aqui, ó. Inclusive terapias holísticas experimentais. Isso aqui não faz parte do campo de atuação do SUS, tá? A execução de assistência farmacêutica integral, sim, tá bom? Vigilância nutricional e orientação alimentar faz parte. Fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano também faz parte. E aqui, esses itens estão no artigo 6 da nossa lei 8080, tá? Olha o quanto que cai, né? Falei para vocês já. Evolução das políticas, Constituição, Lei 8080, 8142, Decreto 7.508. É o ouro, é o que vocês precisam realmente focar nesse tempo pré-prova, tá? Então, aqui, ó, campo de atuação do SUS. Estão incluídas ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, percebam, inclusive farmacêutica. Aqui foi o que ele mudou, tá? Quando eu trouxe lá terapias holísticas. Assistente, saúde bucal, participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico, ordenação de formação de recursos humanos para a área da saúde, vigilância nutricional e orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho, formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano, participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, incremento em sua área de atuação no desenvolvimento tecnológico, formulação e execução da política de sangue e seus derivados, formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica, logística de antídotos e medicamentos utilizados nas intoxicações. Isso aqui é novo, tá? Preste atenção, porque pode estar na sua prova também. Questão 13. As bases legais, doutrinárias e organizacionais do SUS estão dispostas na Constituição de 1988, regulamentadas e reafirmadas no artigo 2, no capítulo 2, artigo 7 da Lei 8080. Mais uma vez aqui a gente tem a Lei 8080. Sobre o assunto, a cenário alternativa. Os princípios doutrinários do SUS, a gente já viu aqui nessa aula, mais uma vez cobrando, tá? São universalidade, integralidade, equidade, participação social e direito à informação. A gente viu que universalidade, integralidade e equidade, sim. Mas participação social e direito à informação não são princípios doutrinários, tá? Os princípios organizativos do SUS são a universalidade de acesso, integralidade da assistência, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde, direito à informação, divulgação de informações, utilização da epidemiologia, participação da comunidade e descentralização político-administrativa. Os demais princípios complementares se mesclam
entre os doutrinários e administrativos. Perfeito, tá? Essa aqui é a nossa resposta para essa questão. Vamos ver as outras alternativas. Aí aqui na letra C diz: o objetivo da equidade é diminuir as desigualdades, sendo este termo sinônimo de igualdade. Eu trouxe para vocês exatamente a figurinha para mostrar que não, tá? Equidade não é sinônimo de igualdade. Letra D. Os serviços devem ser organizados em nível de complexidade tecnológica crescente, dispostos em uma área geográfica delimitada, com a definição da população a ser atendida. Isso implica na capacidade do serviço em oferecer uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade. Não é assim que a gente tem, tá? No nosso texto lá no artigo 7, no capítulo 2, e também não traz aqui complexidade tecnológica crescente, é complexidade crescente, tá? Letra E. A participação popular refere-se à garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e no controle da execução nos níveis estadual e local apenas. Quando diz aqui apenas, está errado, tá? São nos 3 níveis, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, a gente tem conselho em todos os níveis, conferência em todos os níveis, tá bom? Continuando aqui, aí eu trouxe para vocês os princípios e diretrizes que tá lá no capítulo 2, artigo 7 da Lei 8080. Façam um print também disso aqui, porque é bem importante que vocês saibam, tá bom? São todos esses 15 aqui que a gente precisa saber. E aí vão sempre vendo as palavras-chave, tá? Eu vou aqui traçar para você quais são, e aí depois no final você faz um print. Então, universalidade, integralidade da assistência, preservação da autonomia, igualdade de assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, direito à informação, divulgação quanto ao potencial dos serviços de saúde, utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, participação da comunidade, descentralização político-administrativa, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento, conjugação de recursos financeiros e tecnológicos e materiais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, capacidade de resolução em todos os níveis de assistência, organização dos serviços públicos para evitar duplicidade de meios para fins idênticos, organização do atendimento específico e especializado. Gente, esses 2 últimos aqui, eu quero que vocês estudem com muito amor e carinho. São atualizações que tivemos. Então, isso aqui tem muito potencial de estar em prova, tá? Organização do atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias reparadoras. Proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos e negligência de violência sexual praticada para crianças e adolescentes. Esses 2 podem estar na sua prova por serem atualizações. Continuando aqui, já estamos chegando no final, agora a nossa questão de número 14, tá? Vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui, porque não era para estar aqui. Questão 18. Com base na Lei 8.142, mais uma vez a Lei 8.142, perceba que a gente já está aqui, ó, no ano de 2019, a gente veio caminhando, tá? E sempre essa lei é constante aqui nas provas da IDECAM. Com base na Lei 8.142, na hipótese do município não atender aos requisitos estipulados pela própria lei quanto ao emprego do Fundo Nacional de Saúde, isso implicará que os recursos concernentes serão administrados. Quando a gente pensa nos recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles vêm do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual e Fundo Municipal, de acordo com a respectiva porcentagem que a União passa para os municípios. Então, existem critérios para que esses municípios e esses estados recebam esses recursos do Fundo Nacional de Saúde. Então, aqui a questão quer saber se os municípios não atenderem a esses requisitos que são estipulados aqui na Lei 8.142, quem vai administrar esses recursos? Então, se é o município que não tem os requisitos mínimos
Para receber esse recurso, quem administra é o Estado. Se é o Estado que não tem esses requisitos mínimos para receber esses recursos, quem administra é a União, tá? Então, como aqui ele falou dos municípios, a resposta é pelo Estado que ele faz parte, tá? E aí, para que você entenda, né, com relação a essa questão do Fundo Nacional de Saúde, eu trouxe aqui essa explicação e com essa explicação a gente fecha dentro aqui dessa aula a nossa Lei 8.142. Então, ó, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional, investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então, quando uma questão vier perguntando para você, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? Vai ter que ter isso aqui. Cuidado que eles podem tirar algum desses ou trocar alguma palavra, tá bom? E aí aqui os requisitos, né, que foi o que a nossa questão cobrou. Então, para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, estados e Distrito Federal deverão contar com. Então, eles precisam ter tudo isso aqui. Se não tiver, o município que não tiver, o estado administra o recurso. Se o estado não tiver, a União administra o recurso, tá? Foi isso que a nossa questão cobrou. Então, eles precisam ter fundo de saúde, Conselho de Saúde com composição paritária, Plano de Saúde, Relatório de Gestão, Contrapartida de Recursos para a Saúde do respectivo orçamento e comissão de elaboração de IPCCS, tá? Então, isso aqui é que precisa ter para receber o Fundo Nacional de Saúde, sejam estados, municípios ou Distrito Federal, tá? Continuando aqui a nossa questão de número 15. Vamos lá agora ver sobre essa questão. Assinale a alternativa que corresponde à instância que nasceu a partir do movimento social em prol da saúde pública e se legitimou como uma força política que assumiu a missão de agregar e representar o conjunto de todas as secretarias municipais de saúde do país. Quando a gente pensa em todas as secretarias municipais de saúde do país, a gente está falando do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, tá? Letra B é o gabarito da nossa questão. E aí tem representantes de todas essas secretarias nesse Conselho Nacional, tá bom? 16. A atenção domiciliar constitui uma nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, reabilitação prestadas em domicílio, com garantia da continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde. A atenção domiciliar seguirá as seguintes diretrizes, com exceção de uma. Então, o que é que está errado aqui com relação às diretrizes da atenção domiciliar? Está inserida nas linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras baseadas na necessidade da gestão, reduzindo a fragmentação da assistência. Gente, aqui não é baseada na necessidade da gestão. Cadê? Aqui. É baseada na necessidade do usuário. Aqui a nossa letra A já é a resposta da nossa questão, tá? Letra B, ser estruturada na perspectiva de rede de atenção à saúde, tendo a atenção básica como ordenadora do cuidado e atenção territorial. Perfeito. Letra C, está incorporada a um sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à saúde e com serviços de retaguarda. Certíssimo. E letra D, ser estruturada de acordo com os princípios de ampliação de acesso, acolhimento, equidade, humanização, integralidade e assistência. Também certíssimo. E aqui eu trouxe para vocês, ó, inclusive marquei aqui o ponto que estava errado, tá? Aqui são as diretrizes da atenção domiciliar. É importante que você saiba, tá? Não é um tema que eu vi assim muito frequente, mas como ela abordou, ela pode vir trazendo na sua prova, pegando outro tópico aqui, por exemplo, trocando esse aqui ou esse aqui, tá certo? Então, preste atenção, faz um print aí, dá uma olhada nesses últimos dias antes da sua prova.
tá? E agora estamos aqui chegando à nossa última questão. Eu quero saber quem foi guerreiro, quem foi guerreira que chegou ao final. Comenta aqui, eu fui guerreiro, eu fui guerreira, fui até o final e vou ser aprovado, que eu vou querer saber. E vou ficar muito feliz em ter contribuído com esse seu sucesso, tá? Já deixa o seu like aqui se você ainda não deixou. 17. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública no mundo, abrangendo desde um simples atendimento para avaliação da pressão arterial por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Seus princípios são divididos em doutrinários e organizativos. Quais são os princípios doutrinários do SUS? Eu tenho certeza agora que você já sabe de cor, tá? Porque a gente aprendeu isso aqui. Então, a gente tem a universalidade, a equidade e a integralidade como os nossos princípios doutrinários. Gente, foi um excelente momento aqui estar com vocês. Foi um prazer dar essa aula aqui. Lembrando mais uma vez que se você ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado todas as vezes que eu trouxer uma nova aula. Até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus. Uma excelente prova para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.